Olá, meus amores do canal Marelisa Educadora. Que alegria estar de volta, contribuindo com mais um vídeo no nosso canal. Nós sempre colocamos aí um vídeo, um tema por mês. E neste mês de setembro, iniciando, o mês de setembro, nós vamos oferecer para vocês um pouco dessa discussão sobre o tema de hoje, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ok? Vamos começar então? O que seria então o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Não sei se vocês já ouviram falar de professoras que se queixam de crianças que são muito agitadas, crianças que não ficam sentadas no tempo necessário durante a aula, que inquietam a sala de aula, que pedem para ir no banheiro toda hora, que interrompe a professora, que agita os pés e as mãos o tempo todo, que a professora está sempre interrompendo o que está fazendo para se reportar a essa criança, para que com isso ela consiga dar continuidade ao trabalho dela na sala de aula. Enfim, essas crianças são sempre um diferencial no que diz respeito ao ambiente da sala de aula, um pouco que elas desestruturam, o ambiente da sala de aula. Mas isso não é de propósito, isso não é porque elas são mal educadas, porque elas são sem limite, porque elas fazem de propósito, não, nada disso. É interessante hoje que a gente possa estar aqui falando um pouco sobre isso, dando essa contribuição, principalmente para os professores, Eu quero me dirigir hoje para aqueles professores que geralmente têm na sua sala uma criança com esse comportamento. Porque se a gente for falar de estatística, 3 a 5% das crianças em idade escolar são portadoras do TDAH. É importante também a gente pensar que essas crianças às vezes levam o diagnóstico precipitado de pessoas que não são qualificadas para dar o diagnóstico e sofrem com os rótulos. Às vezes, porque elas apresentam essa hiperatividade, essa agitação, mas olha, minha gente, é importante saber que muitas questões, às vezes familiares, questões com o casal, com os pais, que as crianças vivenciam, podem também modificar o comportamento dessas crianças. E não necessariamente elas serão portadoras do TDAH. Elas podem, por questões familiares, estar vivenciando conflito entre os pais, uma preocupação excessiva do pai que perdeu o emprego, ou da mãe. Agora então, em tempo de pandemia, são tantas dificuldades que as pessoas estão passando e que essas crianças, mesmo sem a pandemia, essas questões acontecem na família. E tudo o que acontece numa família reverbera no comportamento da criança na escola, porque é onde ela costuma apresentar os seus conflitos. Existe um autor que diz que as crianças reclamam na escola o que estão passando em casa. É uma coisa interessante da gente pensar. Então, muito cuidado em rotular uma criança. Essa criança tem TDAH, porque essa criança não para, porque essa criança é muito agitada. Então, vamos falar aqui sobre o diagnóstico, já que a gente entrou nesse âmbito do rótulo. O que a gente não deve fazer é rotular que a criança tenha déficit de atenção e de hiperatividade sem que a gente tenha essa certeza. E quem nos dá essa certeza? O especialista em medicina. Só o médico pode dar o diagnóstico, concluir o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um psiquiatra, um neuropediatra, um médico. Claro que ele vai precisar aí das informações da casa, informações da família sobre essa criança, porque é importante lembrar que o transtorno do déficit de atenção ele tem aí uma origem genética. A criança não nasce com TDAH como um presente.
alguém na família já apresentou esses sintomas, mesmo que não fosse diagnosticado, né? Hoje existe uma facilidade maior e que bom que existe de abrir esses diagnósticos que são importantes, que vão ajudar na qualidade de vida dessas crianças na sala de aula, no manejo social, na construção do seu manejo social. Só o psiquiatra, só o neuropediatra, só o médico pode, através das informações que a família vai conceder, que a professora vai conceder. E olhe que a professora ela tem uma importância fundamental. É importante a gente colocar que essa professora, esses professores que lidam com esses indivíduos, eles sofrem muito, né? Primeiro porque poucos deles têm essas informações. Então, professor, professora, é bom que vocês procurem essa capacitação, que vocês procurem essas informações, ler sobre o transtorno déficit de atenção, conversar com especialistas, com psicopedagogos, com psicólogos, com psiquiatras, buscar informações para lidar melhor com o seu aluno. Porque eu tenho certeza que o que todo professor, toda professora quer é que seu aluno tenha progresso. Não há nem pensar da gente entender que o professor vá fazer distinção em sala de aula de quem não tem agitação e de quem tem agitação. Então, assim, deixando isso bem claro, a gente sabe que o diagnóstico é do médico, a gente parte, então, para as questões de como é que isso acontece, né? Como é que a gente pode já começar a desconfiar e conversar com a família sobre buscar esse entendimento. Observe que a criança que é definida, né, que o médico, que a equipe médica define com transtorno de déficit de atenção, esse médico ele já buscou informações dessa criança há tempo, um período, né, praticamente a partir de 6 meses, que essa criança consegue já trazer esse comportamento, que essa criança traz esse comportamento há mais de 6 meses no seu ambiente, e não apenas em casa, e não apenas na escola. É preciso que ela tenha 2 ou 3 ambientes, uma frequência desses comportamentos e uma intensidade desses comportamentos. E que comportamentos são esses? A hiperatividade. Como é que é essa hiperatividade? Eu já falei no início, a criança fica muito agitada no ambiente da sala de aula, ela mexe com as mãos, com os pés, ela puxa o coleguinha da frente, às vezes ela joga um lápis, ela se distrai, ela quer ir ao banheiro, então ela não tem aquele controle, né, corporal, ela não tem aquele autogerenciamento das suas funções físicas, ela fica o tempo todo agitada. Ela apresenta também na criança, adolescente e até adultos, só que nos adultos é mais difícil da gente perceber porque os adultos já têm aquele controle de comportamento, já conseguem pela maturidade, né, da idade, manter um pouco desse controle. Então não fica tão evidente. Com as crianças ficam mais evidentes. Fica mais evidente da gente perceber esses sintomas. Então, a desatenção. Assim, a criança tem dificuldade de manter o foco, né? A professora está passando ali o conteúdo, é necessário que ela tenha aquele foco, aquela atenção para o que a professora está explicando e que ela selecione aquele momento da aula. Aí ela também apresenta dificuldade. Digamos que a professora esteja passando aí uma expressão matemática e vamos aqui, vamos prestar atenção nessas ações, uma e outra, né? Então a criança ela tem dificuldade de prestar atenção, de selecionar, e se passar qualquer movimento na sala, ela já foi, né? Ela já viu a mosca que saiu voando, ela já viu o colega que ligou o celular, ela já viu o lado do caderno que caiu. Então, assim, ela tem uma dificuldade de atenção, de focar a atenção, de selecionar a atenção e de se manter atenta ao que é necessário. Tem dificuldade de planejar a atividade. Primeiro vamos calcular, depois nós vamos descrever o que fizemos e depois nós vamos fazer o relato. Então, esses passos para a criança que tem transtorno de déficit de atenção precisam ser sequenciados e com calma. Só um minutinho. Então, minha gente, aqui já dá para perceber
que esse profissional, que o professor, que lida numa sala de aula com 20 ou mais do que 20 alunos e tem uma ou duas crianças com esse transtorno, fica muito difícil. Esse professor precisa ser apoiado, informado, precisa que se tenha um outro profissional na escola para lhe dar esse apoio, para lhe orientar com o manejo dessa criança. Essa criança precisa ter uma agenda, né, em que ela vai fazendo passo a passo e ela vai acompanhando essa agenda e o professor, agora você vai fazer essa atividade, terminou? Passe para a próxima. Quando ele estiver ditando alguma coisa, passando alguma consigna para a turma, com essa criança, ele vai precisar ter mais paciência, vai precisar ter mais atenção. É necessário que essa criança fique mais próxima do professor, que ela fique numa situação de sala de aula que não fique muito próximo de outros colegas. Então, é toda uma organização, e aqui eu estou falando da sala de aula. E quando eu me refiro em casa, também a gente precisa observar algumas coisas. Se os pais estão com algum problema, com conflito, se há uma diversidade de entrada e saída de horário de um e de outro, o universo da criança precisa ser mais bem organizado. É muito interessante que ela tenha em casa um quadro no quarto dela, em algum lugar onde ela vai estudar, que fique aparente, né, que alguém esteja acompanhando, que ela tenha um quadro onde vá a agenda do dia. Principalmente agora que nós estamos nesse período sem escola presencial. Essa criança que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é muito importante que ela tenha uma agenda aparente, para que a mãe vá acompanhando. Olha, agora tem sua aula remota, depois você vai ter um intervalo de 10 minutos, depois você vai almoçar, depois você vai fazer outra atividade remota, depois você vai poder brincar, porque se deixar para que a criança vá acompanhando o fluxo, ela se perde. Ela se perde, ela se agita, né? Por quê? Uma informação importante também é que essa disfunção cerebral, ela pode precisar também da ação medicamentosa. Aí o médico vai definir, né? O psiquiatra, o neuropediatra vai definir, porque há casos e casos. E geralmente é usado o metilfenidato, né? O medicamento é a Ritalina, de longa duração ou de curta duração, porque aí também vai se avaliar o caso de criança por criança. E aí, quando essa criança toma a medicação, se for o caso dela tomar a medicação, ela passa a ter mais facilidade nas suas atividades, né? Ela pode também ficar um pouco mais sonolenta, mas enfim, aí é uma orientação que o médico vai passar para a família. O importante é que essa criança tenha esse apoio. Não só o médico, mas essas crianças que têm um transtorno déficit de atenção e hiperatividade, elas costumam também apresentar baixa autoestima, né? E por quê? Geralmente na sala de aula ela sempre é muito chamada a atenção. Olha lá, ó, começou novamente, agitado, mal educado, né? Algumas salas. Então, assim, é uma criança que ela é muito visada, né? Cada momento as pessoas vão passando uma informação sobre ela. Isso eu digo de profissional que acompanhou escola, né, com psicopedagogo institucional, também na clínica. Essas crianças trazem essas queixas, né? Ah, mas na minha escola me chamam assim, me chamam Y, e eu não gosto disso. Então, por conta dessa sobrecarga emocional, por conta dessa facilidade que essas crianças também apresentam de depressão, de baixa autoestima, essa criança vai precisar de um acompanhamento psicológico, né, para que ela saiba lidar, né, tenha um melhor manejo, uma construção dessas questões sociais e de autogerenciamento. Aí o psicólogo vai dar esse suporte. O psicopedagogo já vai dar aquele suporte no desenvolvimento da aprendizagem. Tá? Então, o interessante é que a família esteja ciente disso, que a família faça esse olhar. A família não vai diagnosticar, mas ela vai fazer um olhar. Né? A partir dos 4 anos, aí vem 5, 6 anos, esse menino não melhora, os professores estão sempre reclamando, ele é muito desatentivo, a menina também. É necessário que a gente tenha um olhar, porque quanto mais cedo for diagnosticado o déficit de atenção e hiperatividade,
melhor qualidade de vida essa criança vai ter, melhor desempenho escolar essa criança vai ter, e na vida adulta isso vai estar muito bem resolvido. Então, se não vai ser aquele adulto que começa a primeira faculdade, vai para a segunda, terceira e na quarta acho que ele tenta se formar, né? Porque geralmente essas pessoas apresentam isso. E se fosse deixar no laissez-faire, deixar as coisas acontecerem, existe um apanhado da ciência, né? Uma estatística da ciência de que essas crianças, esses adolescentes com déficit de atenção e hiperatividade, eles são mais propensos a terem problemas com o uso do álcool e das drogas. Então não é algo simples que a gente possa passar com chá, nem que a gente possa com castigo, enfim. Não é uma coisa que a gente vai fazer um passar de olho assim como que não existe. Existe. Se essas crianças estiverem apresentando esses sintomas, é importante olhar, é importante buscar o acompanhamento, né? Quanto mais cedo a gente resolve um problema, mais curto ele será. Gente, ficamos por aqui. Não esquece de deixar o seu like no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal, Marelise Educadora. Eu aguardo vocês no próximo vídeo junto conosco. Deixa a sua opinião, se você ficou com alguma dúvida, né, se você concorda, se você tem alguma criança com determinados comportamentos, quer trocar uma experiência, vai ser um prazer lhe responder. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.